Quais atividades podem contribuir para o desenvolvimento do adolescente? Muito boa essa pergunta, porque assim, vamos pensar, né, que quando eles vieram para a instituição, a cabeça deles estava ocupada com muita coisa, que não eram coisas para a idade estar preocupada, né? Então, se o pai ia chegar bêbado ou não, se ele ia apanhar ou não, se ela ia ser abusada ou não. Então, tudo isso dentro do desenvolvimento para prestar atenção nos conteúdos da escola é muito difícil. Então, muitos deles apresentam atraso cognitivo de desenvolvimento regular dentro do ensino regular escolar. E às vezes não tem tanto interesse pelo ensino, porque se a gente está ansioso é muito difícil estar ali aprendendo alguma coisa. E aí, como desenvolver isso, né? Como desenvolver o gosto pelo estudo e utilizando atividades extracurriculares, indo por outras habilidades, desenvolvendo neles, percebendo neles habilidades e desenvolvendo outras atividades, que inclusive ajudam para outros comportamentos. Então, vou dar exemplos aqui. Esporte. Esporte ajuda a criar limites, disciplina, ter rotina, lidar com a autoridade, né? Diminuir a ansiedade, porque hoje, se adultos precisam, imagina adolescente. Ajuda muito a lidar com as emoções, a questão dos esportes. Aula de dança. Aula de dança ajuda para trabalhar sua sexualidade, para colocar a sexualidade no lugar certo do desenvolvimento, para ter uma percepção corporal. A luta, né, as artes marciais ajuda a lidar com a pulsão da agressividade, com a questão mais da raiva. Teatro, você poder elaborar vivências que você não consegue trazer em palavras, vivências negativas que você teve, ou até as positivas mesmo, ou os medos, os anseios. O teatro também contribui muito nisso. E aí, através dessas outras atividades, você vai despertando o interesse pelo estudo. Ou você vai apresentando outras coisas que você... Então, vamos estudar. Vou te cobrar tal coisa da matéria tal. É mais difícil para eles, porque você está apontando exatamente nas fragilidades. Então, ir por esses outros ângulos ajuda a desenvolver melhor. E também tem uma questão muito prática de que o afilhado vai fazer parte da rotina da sua família. Exato. E ele tem a rotina dele também. Então, sempre lembrar de pedir para o afilhado levar o material escolar quando for passar o final de semana, para que a tarefa de casa seja feita junto, separar um momento para isso, mas não focar só nisso. Exato. Também. Não passar só o final de semana de forma integral, fazendo reforço escolar, estudando, fazer parte realmente de uma forma mais fluida, né, que tenha esse momento do estudo, mas que também possa aproveitar outros momentos. Despertar o interesse da leitura, por exemplo, sabe, através de outros, porque aí as coisas que você já faz na sua família, né, você pode desenvolver o interesse ali neles. Então, dessa forma. Tem um padrinho, o Gabriel, né, que ele incentiva muito a leitura e diz que o afilhado melhorou bastante, a escrita, inclusive. Ele falava, eu vou ler esse trecho, você lê aquele capítulo, depois a gente comenta. Uma coisa que adiantou bastante. E, claro, tem perfis e perfis. Tem perfis que não gostam de estudar e às vezes não adianta ficar forçando. Ele vai ser, talvez, alguém que não vai se formar numa faculdade, como às vezes é o sonho do padrinho, né? Então a gente tem que respeitar isso. E hoje tem os técnicos, né? As profissões, elas estão cada vez mais indo para as práticas e cursos bem mais rápidos. Então, o importante é desenvolver qual que é a habilidade, ajudar ele a perceber e a se conhecer qual que é a sua afinidade, qual é a sua habilidade, o que você gosta, e isso os padrinhos contribuem muito. E eu tenho certeza que eles vão adorar mostrar o boletim deles para vocês quando eles melhorarem. Isso é clássico do apadrinhamento, né? Eu me lembrei agora de uma madrinha que contou que conseguiu despertar um interesse fazendo um caderno de receitas com o afilhado. Então, ela ia escrevendo, ia pedindo para ela anotar, né, aprendendo a calcular. Então, através de receitas... Gente, fazer um bolo aprende tanta coisa. De medida, de ler. Então, tem tantos outros, né, recursos para desenvolver essas habilidades. E eles adoram brilhar para os olhos dos padrinhos. Então, tudo que eles conseguem avançar ou participar, né, vai lá e uma apresentação e vocês estão lá. Então, tudo isso ajuda eles a se desenvolver e se encontrarem nisso. E também é importante reconhecer os avanços que estão tendo, né? Não esperar grandes melhoras, né? Um boletim com notas todas acima da média, mas reconhecer que ele teve avanços, incentivar, valorizar essas conquistas.
No filme ele mostra, né, ele com 13 anos aprendendo ainda a ler. Ele lê muito devagar, né? Então é algo que pode acontecer. Uso de medicação, gente. Pode ser que usem. Qual é o papel do padrinho nisso e o que ele não deve fazer? Bem objetivamente. A medicação, bom, nós estamos falando de situações de sofrências psíquicas, né? Se hoje a gente está vivendo, né, na contemporaneidade, um monte de gente usando medicação, porque ali não teria, com todas essas dores que eles passaram. A questão é a gente desmistificar isso, né? O cérebro é um órgão, ele precisa ser tratado como os outros órgãos. E tem sim muitas demandas, muitas vezes eles estão tomando medicação, a instituição faz o acompanhamento disso, não dá pra gente chegar lá, ele não precisa, ele tá tomando muitas medicações, tem todo um cuidado em relação a isso, ninguém toma medicação eles não tomam para ficar sendo dopados, eles tomam para eles terem ajudas que às vezes emocionalmente eles não estão dando conta. Então, muitas vezes tem, para você entender, caso você fique em dúvida, converse com a técnica da instituição, respeite os horários da medicação, porque isso pode mudar. Às vezes ele está organizado, ele conseguiu, enfim, acertar a medicação e está organizado. Aí vai para tua casa, você não dá, ou porque ele não gosta, ou porque você acha que não precisa. Pronto, desandou no tratamento. Então não faça nenhuma atitude assim, sem envolver os profissionais, né? Exato. E lembrando que o padrinho pode conversar com a instituição de acolhimento e, se for o caso, pedir até para acompanhar, às vezes, uma consulta, porque o médico também vai fazer uma avaliação, vai levantar essas demandas do que a escola traz sobre esse adolescente, o que a instituição de acolhimento traz. Importante também ouvir, às vezes, como é o comportamento quando está com o padrinho, isso pode contribuir para o tratamento dele. E às vezes, né, Carisa, eventualmente até sugerir levar num médico, às vezes particular, porque a instituição não consegue levar num médico particular, se sentir liberdade, mas às vezes uma alergia, às vezes uma questão gástrica. Poxa, o padrinho vai ter esse olhar que ele vai perceber que às vezes a instituição não consegue. Até terapias, né, Rafa? Essas terapias mais específicas. Psicomotricidade relacional é uma carência, porque ajuda muito no desenvolvimento deles, porque é uma outra forma que não usa só a palavra para elaborar as emoções. Uma boa psicoterapia, por exemplo, ecoterapia, né? Então, coisas assim que os padrinhos podem sugerir para contribuir, que eles às vezes conhecem, a instituição não consegue, ou nem sabe, às vezes, que existe, e o padrinho tem que ser participativo nisso mesmo. Fazer uma parceria, né? Às vezes, se tiver disponibilidade de tempo, pode até sugerir de levar o adolescente, a criança ou adolescente na terapia, acompanhar. Ser ele que é a pessoa que vai levar e vai buscar, estar ali presente com ele. Isso é de acordo com a disponibilidade de cada um. Bacana. Aspecto religioso, pessoal. Às vezes a instituição tem uma religião, às vezes o adolescente tem outra, às vezes o padrinho tem uma terceira. O que fazer? Como fazer? Sorte que ainda vivemos no Brasil, né? Que é um lugar que aparentemente se respeita todas as religiões. Mas como lidar se o padrinho quiser levar na igreja e etc? Bom, a religião é algo muito pessoal e muito necessário também. A gente acredita que é importante incentivar de alguma forma, mas acima de tudo respeitar o desejo do adolescente. Eu acho que o adolescente precisa respeitar a opinião do padrinho e o padrinho respeitar a opinião do adolescente. Não é proibido que você convide o seu afilhado, se você vai numa igreja, em qualquer local religioso, que você convide ele a participar. Mas comunique à instituição de acolhimento, veja a opinião deles e faça esse convite para o adolescente. Respeite o desejo dele. Todos os valores, né, que vão contribuir para o desenvolvimento são bem-vindos, mas nada obrigado ou julgamento de pensamentos diferentes é bem-vindo, né? Isso para qualquer relação humana. Exato. Então, apresentar novas religiões é até bom, para eles saberem que existe, para eles terem outras experiências. Agora, se ele quiser ir e se ele não tem já uma dificuldade para aquilo, você vai apresentando aos poucos. Ao mesmo tempo, gente, às vezes tem instituições de acolhimento que têm a sua religião e faz questão, porque como eles são os guardiões, faz questão de levar os que estão acolhidos ali na sua instituição. Respeitar isso, por mais que às vezes a gente possa não concordar, eles são os guardiões, né? Então, eles estão dessa forma levando valores para eles e que depois eles vão ter a escolha. Agora, você como padrinho, é ajudar ele a pensar criticamente sobre isso, né?
e qual é o lugar, qual é a religião, se é que ele quer ter uma, e qual é a religião que ele se encontra. Não a que você acha melhor, e até para ele também ter pensamentos sobre diferentes religiões do que a instituição, por exemplo, oferece. Então, desta forma, a coisa desenvolve de um jeito legal e contribui para ele também. Pode ser abordado o assunto, discutido, porque às vezes ele nem conhece nenhuma religião. E esteja aberto também para conhecer a dele, se ele já tiver uma, né? Do mesmo jeito que você quer que às vezes ele conheça a tua, também esteja aberto para conhecer a dele, e aí ele vai também se sentindo mais acolhido dentro disso. Se aproximar um pouco da realidade dele, né? É bem isso. Joia. Vamos passar para a próxima aqui, então? Passar o slide aqui. Rotina de instituição. Você quer falar um pouquinho, Carisa, sobre como é? Só 17 anos de experiência, o que você pode dizer? Pois Tem gente que tem dúvida até se o pessoal da instituição vai para a escola normal ou vai para a escola na instituição. Como é? Sim, eu acredito que muitas pessoas possam não conhecer uma instituição de acolhimento, né? Antigamente se chamavam de orfanatos, eram aqueles grandes espaços, né, com um refeitório, que as pessoas, todo mundo dormindo junto. Hoje não, hoje existem umas modalidades de acolhimento institucional. Uma são casas-lares, que acolhem até 10 crianças e adolescentes por casa. Tem uma educadora social que acompanha essa criança, mora lá com ela. E tem uma modalidade que é abrigo, onde ficam até 20 crianças morando numa mesma instituição. Todas as atividades são realizadas externamente, né? Eles frequentam escola, unidade de saúde, médicos, tudo fora da instituição. Mas como nós falamos, muitas coisas acontecem de forma coletiva. Então, um passeio, que as instituições fazem muitos passeios, muitas atividades de lazer. Mas tudo, né? Vai no cinema, por exemplo, mas tem que fretar um ônibus. Vai todo mundo daquela instituição, não traz esse senso de família, de normalidade, assim, de rotina de família, né? Por melhor que seja, por melhor que tentem. Bacana. E a expectativa dos adolescentes na saída aos 18 anos? Como auxiliá-los nisso? Ele vai querer vir morar na minha casa? O que eu falo se ele pedir para morar na minha casa? Esse acho que é o maior desafio, né? Acho que toda a nossa preocupação quando a gente, né, se abraça para investir num projeto de apadrinhamento é pensando isso, né? E a maioridade? Se a gente pensar na gente, quando chegou aos 18 anos, já dava um frio na barriga, tipo, o que vai ser de mim amanhã? Vou ter que trabalhar e já cuidar, já ter uma casa. Imagina eles, né? Que às vezes não tem uma rede de apoio afetiva. Então, o padrinho é essencial para esse momento, né? Tanto do projeto de vida, como a gente já falou, quanto começar a criar perspectivas, né? De qual é o trabalho que eu vou ter, que curso que eu vou fazer que vai me dar esse apoio, que república que eu vou procurar para morar, ou como que eu vou alugar. Começar a construir essa ideia e, claro, se você tiver essa abertura, ele pode também apresentar esse medo e querer ir morar na sua casa. Se você tiver essa abertura, que bom, é bem-vindo, porque é um momento de muita fragilidade e que às vezes você pode usar como transição. Eu te ajudo até você estar seguro e aí você vai para sua independência, aluga uma casa, eu te ajudo nisso. Então a gente tem vários exemplos de padrinhos que ajudaram. Ajudando a montar a casa, a conseguir um trabalho para estar estável, para quando, né, pagar para às vezes passar por uma república antes e depois ir, ou montar a própria casa, ajudar eles a montar essa casa. Então isso é de extrema importância nesse momento. Exato. O apadrinhamento afetivo é para se tornar um vínculo duradouro para esse adolescente. Então ele não se encerra quando o adolescente completa 18 anos. Então, durante todo esse período que você vem apadrinhando, é importante ir desenvolvendo, como falamos antes, né, estratégias que ele vai desenvolvendo a autonomia dele em pequenas atitudes. Desculpa. Pode continuar. Normal. Isso Desculpa, gente. dá mais naturalidade ao curso. Uma coisa que eu ia até comentar, Caris, em complemento, né? Eu era padrinho de grupo, tinham vários adolescentes ali de 14 a 18 que eu levava a jogar bola, levava no cinema e tudo mais, e eles eram muito alegres, eles eram uma troca muito gostosa, uma conversa muito boa. Eu falava assim, né, que talvez mais da metade dos adolescentes, se eu tivesse na fase de vida, eu adotaria. E
o que a gente vê é que, às vezes, alguns padrinhos têm medo de pegar esses mais próximos dos 18 anos por conta dessa saída e ele querer morar na sua casa. Mas, na verdade, não. Na verdade, eu acabei ajudando vários deles a ir morar numa república. Eu ia lá, olhava um pensionato, visitei alguns pensionatos. Às vezes tinha algum conhecido que ele poderia morar, um amigo ou outro conhecido. A gente ia lá, ver se estava um lugar bacana, ajudava na questão da profissionalização, né? E tudo se encaminhou. Claro, a gente tem o sonho que, né, que eles consigam uma família e etc. Cada um tem a sua história. Mas eles vão construir a família deles, né? Você dando esse suporte também, e né? Mesmo que você pegue um de 12, 13 anos, logo ele já completa 18, né? Então, a vida passa rápido e acho que a gente tem que se abrir também para isso. E não é obrigatório levar a morar, né, na sua casa, mas é importante você estar presente aonde ele estiver morando. Então, fazer uma visita, que ele possa passar momentos de festividades com você, para não sentir essa solidão. O exemplo do Lucas que eu ia dar, né, que ele nunca morou com os padrinhos, mas quando ele saiu, os padrinhos que foram lá com ele na casa nova, fizeram um encontro, um chá de casa nova, então, e ele também, quando tinha festa, dias comemorativos, assim, é sempre na casa dos padrinhos. No casamento dele, gente, quem entrou com ele foi a madrinha, inclusive. Então, os padrinhos, eles são para ser esse apoio, igual padrinhos que a gente tem na vida mesmo, para ser um apoio pro resto da vida, para ele se sentir seguro e independente, com autonomia com a sua vida, né? Bacana. Vocês querem só relembrar e reforçar a questão do término? Como que, caso tenha que terminar, a questão mais importante, então, é... Gente, caso precise terminar a relação, comunicação, né? Vamos entender por que está encerrando, o que é meu, o que é teu, né? Foi alguma coisa que não deu boa, ou foi porque você mudou de trabalho, ou foi porque eu estou muito ocupado com as coisas da minha vida e não estou muito querendo ter padrinho agora. O importante é as coisas ficarem claras e fazer gradativo e ouvir os técnicos tanto da instituição quanto do projeto, que aí o fim da relação pode ser um fim saudável. E às vezes o padrinho pode buscar iniciar um novo apadrinhamento, né? Claro, cada caso é um caso, mas isso às vezes sentiu que também não teve afinidade, né? Não vai acontecer aqui, eventualmente, muito provavelmente em outra instituição, né? E aí as técnicas vão conduzir. Mas é uma possibilidade que também a equipe técnica vai discutir. Só queria destacar aqui que nós falamos de várias dificuldades, possíveis dificuldades, né, que podem acontecer, mas só queria destacar que é muito bom conviver com uma criança, com um adolescente, porque eles nos tiram da zona de conforto também, trazem muitas alegrias e nos trazem vida, né? A gente precisa entrar em movimento, nos programar, nos repensar. Isso é ótimo para o nosso desenvolvimento. Nos depoimentos, né, Carisa, fica muito claro que é como se a gente passasse a ver a vida mais colorida através dos olhos deles. Porque tudo é uma grande novidade, ou eles dão valor para as pequenas coisas, assim, para as coisas simples da vida. E meio que nos tira mesmo desse automático e faz a gente ver a vida mais colorida. Então a troca, a palavra-chave do apadrinhamento é troca. Não é você dando e outro recebendo, é troca. Bacana, vocês querem falar um pouco sobre a questão só das responsabilidades do padrinho? A gente vai falar aqui, principalmente assim, em caso de acidente, né? Vocês já sabem que a guardia legal de uma instituição, de um afiliado, é a instituição de acolhimento. Mas caso dê algum acidente, que a instituição não responda na hora, o que fazer, né? Bom, sempre na instituição, o padrinho vai ter contato de alguém da instituição de acolhimento que vai ficar ali de sobreaviso que em qualquer emergência o padrinho pode acionar essa pessoa da instituição de acolhimento, comunicando porque se envolveu num acidente, o afilhado ficou doente. Você toma uma atitude como se fosse um afilhado teu que estivesse em casa ou um filho, vai levar no médico, vai levar na emergência. Verificar com a instituição, sempre pedir pelo menos uma cópia do documento da criança, do adolescente. Tem instituições que têm convênio médico, então ter pelo menos a cópia dessa carteirinha do convênio para alguma situação de emergência, você mesmo poder tomar a atitude de levar, né? E aí reportar isso para a instituição.
Caso poste fotos na internet, a gente pede que eventualmente borre o rosto, né? O Instagram já tem ali riscar pelo menos o rosto do adolescente, por uma questão jurídica, né? Todo mundo tem um processo na vara da infância que corre sob segredo de justiça, então é importante isso para evitar problemas jurídicos, né? Às vezes até, assim, ter foto no coletivo, ou que não apareça tanto o rosto, mas tirar fotos para guardar para si, e não talvez só cuidar com essa exposição, mas no coletivo também acho que, né, não teria... Mandar no grupo do WhatsApp, né, da família, tudo bem, né, o problema maior é realmente divulgar em Instagram, se você achar que pode gerar algum constrangimento. Alguma foto que foque muito no rosto da criança, né? Também não precisa excluir o afilhado da foto de família, porque ele não pode aparecer. E acho que tomar esse cuidado. Talvez nem precise, que aí parece que chama mais atenção na pessoa. Mas talvez assim, de lado, ou que não fique tão evidente, né? Seria mais adequado. E também tem uma outra situação inusitada, que muitas pessoas têm preocupação. Nós não lembramos de nenhum caso ao longo desses 10 anos de desenvolvimento do projeto, mas muitas pessoas têm receio de encontrar alguém da família de origem dessa criança ou do adolescente num shopping, num parque, e o que fazer? O que fazer, gente, é dizer que, olha, ele está comigo agora, mas você pode ir até a vara da infância e juventude, pedir ele, né, eu tô como responsável dele, e não finalizar ali, se quiser dar oi, precisa sair correndo ou com medo. Só dizer que está sob a sua guarda e que ele tem que ir até o lugar certo, ou até a instituição, se ele sabe onde é a instituição, conversar, e que você não tem essa abertura, ou você não tem esse direito, né, de permitir ali o contato, ou trocar contato, enfim. Mas com naturalidade, gente, com naturalidade, até porque eles são grandes, eles sabem, e vocês vão ter o contato das pessoas da instituição, dos técnicos do projeto. Se ficar com dúvida também pode ligar, mas isso de fato nunca aconteceu. Em cidades pequenas, às vezes pode acontecer, mas também fica muito claro isso, assim, que aí vai até a vara da infância e você pede o direito de visita, por exemplo. Pode dizer para a pessoa. Exato. Gente, para nós finalizarmos então, sobre a frequência ideal, nós já falamos que o mínimo, né, do apadrinhamento individual é uma vez a cada 15 dias, mas o mais comum talvez seja até semanal, né, depois que se cria um vínculo. Ideal, né? O ideal que a gente considera, porque eles realmente precisam desse afeto. Eles esperam, eles desejam esse encontro. E responsabilidade é fundamental. Então, se você combinou que vai naquele fim de semana e não pode ir por alguma questão, surgiu uma doença na família, etc., ligue para a instituição, fale com ele de preferência, né, explicando por que não pode ir, não deixe no vácuo, porque são, né, pessoas com sentimentos e todo mundo aguarda esse momento de apadrinhamento ansiosamente, né? Que é aquilo, né, gente, o combinado não custa caro e eles ficam ansiosos por esse momento. Então, do mesmo jeito que você também não gostaria, né, de ficar ali esperando, avisa antes, combina com a instituição, manda uma mensagem ali para ele diretamente, fala com a instituição e pede para entregar a tua mensagem para ele, explicando o motivo que você não vai poder aquela semana. Mas o ideal é que crie uma rotina com isso, porque isso acalma a ansiedade dele e ele se sente seguro na relação contigo.